a dizer, irmãos, que nessa vida que vivemos, nós estamos sujeitos a tantas coisas, como o diácono Alex falou e falou muito bem, mas nesta vida nós estamos sujeitos, inclusive, a ser surpreendidos pelo nosso Deus. E surpreendido de uma forma boa e maravilhosa. Nós vamos ver que portas, nós lemos um texto da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 9, capítulo 16, que vai falar sobre porta. Paulo começa a dizer que uma porta, e porta, se eu perguntar para qualquer um de vocês o que é uma porta, eu acredito que todos vão saber responder o que é uma porta. Só que talvez nem todos vão saber qual é o simbolismo da porta na Bíblia. Então, a porta na Bíblia, ela tem um simbolismo. E esse simbolismo de porta na Bíblia significa oportunidades, ocasiões, circunstâncias ou situações. Nós podemos ver que quando nós encontramos com algumas pessoas e falamos com as mesmas podem dizer para a gente: eu estou alegre. Por que você está alegre, meu irmão e minha irmã? Porque Deus abriu a porta para mim. Então a irmã está expressando que não foi exatamente a porta da casa dela que ela entra, mas ela está querendo dizer, quando ela diz assim: olha, Deus abriu uma porta para mim. A irmã, o irmão quer dizer: Deus me concedeu uma oportunidade. Deus trouxe sobre a minha vida uma ocasião nova, algo diferente. Então nós podemos ver que porta fala sobre isso, sobre oportunidades, seja na área profissional, ministerial, seja acerca de uma viagem, de uma mudança. Quer dizer, uma porta, ela simboliza uma transição entre duas situações. O simbolismo da porta é isso, uma transição entre duas situações. E nesse texto nós vamos ver que Paulo está falando sobre uma porta. Paulo diz: por que uma porta? E Paulo está dizendo acerca da porta, exatamente da casa dele, onde ele morava? Não. Paulo está dizendo uma situação, uma circunstância nova na minha vida. E ele vai falar sobre uma porta nesse versículo. Ele vai falar sobre o tamanho da porta. Ele vai falar sobre o resultado da porta e sobre a dificuldade da porta. Então vejamos acerca disso. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3, nós vamos entender acerca desse versículo. Paulo vai dizer assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo. Ou seja, Paulo pediu aos irmãos, à igreja: orem por mim, igreja, orem por mim, irmãos. Para que, Paulo? Ele fala: para que me seja aberta a porta da palavra. Paulo estava dizendo: orem por mim, para que a porta da evangelização me seja aberta. Paulo está querendo dizer: orem por mim, para que venha surgir oportunidades, ocasiões, para quê? Para que eu possa pregar a palavra de Deus. Eu queria te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você ficasse atento à voz de Deus nesta noite, pois esta noite é uma noite de uma palavra profética para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele também falou na Bíblia sobre porta. Ele falou de transição. Porta, como falamos, é uma transição de uma situação para outra. E o Senhor Jesus falou de uma transição das trevas para a luz, da opressão para o alívio, como foi cantado, da morte, da transição da morte para
a vida, da transição da escravidão para a valorização, da transição da condenação para a absolvição. Jesus falou que existe uma porta, irmãos, que faz essa transição, tira alguém das trevas para a luz, da opressão para o alívio, da morte para a vida. E qual ou quem seria essa porta? João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Então o Senhor Jesus estava dizendo: quem está nas trevas, eu sou a transição para quem quer ir para a luz. Quando ele falou eu sou a porta, ele quis dizer eu sou a transição para quem está em opressão e quer receber o alívio da presença do meu Pai. Jesus quis dizer eu sou a transição da morte para a vida, a transição da escravidão para a valorização. Eu sou a transição para quem está condenado e quer ser absolvido da condenação eterna. Ele disse: eu sou a porta. É em Jesus, é Jesus quem coloca o ser humano na luz, é Jesus quem traz alívio às nossas almas, é Jesus verdadeiramente, como a irmã Cristiane diz, quem nos dá vida, é Ele quem nos valoriza, é Ele quem tem vida e vida eterna para nós. Mas nós vamos para o texto, meus amados irmãos. Paulo diz que uma porta, nós já nos detemos o que é uma porta, mas ele diz: uma porta grande e eficaz me abriu, e com ela muitos adversários. Quem foi que abriu esta porta para Paulo? Esta porta, ela abriu de uma forma automática. Essa porta, ela abriu de uma forma aleatória, casual ou acidental? Por certo não. Por que, pastor, não foi algo acidental ou casual? Porque, irmãos, na vida de quem serve não existe sorte, casualidade. Na vida de quem crê e quem serve a Deus, na vida de quem crê e quem serve a Deus, as coisas acontecem pela vontade de Deus, pela direção de Deus, pela mão de Deus. Então nós não acreditamos, pelo menos quem crê e serve a Deus, em sorte, em acaso ou destino, mas acreditamos que é o nosso Deus, é quem está no controle e no domínio de todas as coisas. Então nós acreditamos que é Deus é quem abate, e é Deus é quem levanta. Nós acreditamos que é Deus é quem leva, e é Deus é quem traz e não a sorte. Nós acreditamos que é Deus é quem tira, e é Deus é quem acrescenta. Nós que servimos a Deus acreditamos que é Ele é quem reduz, e é Ele é quem multiplica. Nós acreditamos que é o nosso Deus é quem fecha a porta, mas nós acreditamos que é Deus é quem abre a porta. Não é a sorte, não é o acaso, não é o destino, é o Deus dos crentes, é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, que abre as portas sobre a nossa vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor Jesus vai se apresentar para a igreja de Filadélfia e vai dizer algo interessante: eu, igreja, sou quem fecha as portas. Eu sou quem fecha. Quando eu fecho, não tem quem abre. Quando eu fecho, não adianta buscar forças, recursos humanos. Não adianta fazer mandinga, fazer feitiço, porque quando eu fecho, não tem ninguém que abre as portas. Só que no mesmo versículo o Senhor Jesus vai dizer: porém, sou eu que quando abro as portas também, não tem ninguém que fecha. Não tem principado, não tem potestade, não tem oposição humana que fecha as portas que eu abro sobre a vida de alguém. Aleluia. Aleluia.
Isso nos traz uma segurança e um conforto, uma confiança. Aleluias! De saber que quem está no domínio, quem está no controle de toda a nossa vida, de toda a situação, é Ele, é Ele. E quando Ele diz, quando Ele determina, quando Ele faz, não há quem possa desfazer. Em contrapartida, gera um temor em nosso coração. Porque quando Ele fecha também, irmãos, o que nos resta é aceitar, é concordar, porque Ele é soberano. Aleluias. Paulo, nós vamos para o texto, porque Paulo diz, porque uma porta grande. Ele vai dizer agora o tamanho da porta. Quem abriu a porta foi Deus, nós já analisamos isso. Mas qual seria o tamanho dessa porta? Esta mensagem é interessante, irmãos, esta palavra que Deus nos concedeu, por quê? Porque tem muitos irmãos que acabam vivendo situações na vida deles, que eles ficam meio que confusos, como que Deus abriu a porta, Deus está concedendo uma nova oportunidade, e os irmãos se alegram a princípio, mas daqui a pouco começa a acontecer algumas coisas, alguns ficam confusos, como se dissesse, será que foi Deus? Eu estava achando que esta oportunidade, que esta ocasião, que esta situação foi de Deus, mas as coisas começaram a acontecer, algumas coisas adversas que eu não esperava, agora eu estou em dúvida. Será que foi Deus que abriu essa porta? Será que é de Deus esta porta que veio na minha vida? Esse versículo vai nos instruir, vai nos ensinar, irmãos, para que possamos discernir quando a porta é de Deus ou não. E nós vamos ver nesse versículo que a porta que Paulo disse que Deus abriu para ele, não foi uma porta minúscula, não foi uma porta miúda, não foi uma porta pequena, mas foi uma porta grande sobre a vida dele. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus, que Deus tem uma porta grande para a sua vida. Deus tem uma porta grande para a sua família. Deus tem uma porta grande para o teu ministério. E eu profetizo na autoridade que há o nome do Senhor Jesus. Está se abrindo a porta para você, meu servo, meu filho, minha serva, minha filha. E porta essa que não será miúda, porta essa que não será minúscula e nem pequena, porta essa que será grande da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos ver acerca do tamanho da porta, irmãos. Quando diz uma porta grande, grande, grande. E por que ele disse que esta oportunidade, esta porta seria grande? Paulo estava, irmãos, na Antioquia da Síria, quando essa porta foi aberta. E o que Paulo estava fazendo? Paulo estava orando, jejuando e servindo a Deus. Eu já abrindo algo aqui interessante. Eu acredito piamente, irmãos, que portas serão abertas sobre a vida de algumas pessoas aqui hoje. Eu acredito. Não vai ser na vida de todas as pessoas. Eu não sou leviano para dizer que vai acontecer na vida de todo mundo, porque não vai. Mas eu acredito que vai acontecer na vida de algumas pessoas aqui hoje. Portas serão abertas. Mas para a vida daqueles que as portas não forem abertas hoje, eu já entendo em Atos capítulo 3 um caminho para que a porta amanhã possa ser aberta sobre a sua vida. E qual seria o caminho? Quando a porta foi aberta, uma porta grande na vida de Paulo, o texto diz que Paulo estava servindo, orando e jejuando a Deus. Esteja servindo a Deus, esteja orando a Deus, esteja jejuando, porque esse é o caminho para que portas grandes se abram sobre as nossas vidas. Paulo estava na Antioquia da Síria, quando o Espírito Santo abriu a porta para ele, e ele começou um trabalho missionário. Estava lá na igreja, servindo a Deus,
trabalhando, à disposição, orando, jejuando para mortificar sua carne, se tornar mais espiritual. Quando o Espírito Santo usou o profeta dizendo: olha, separa para mim Barnabé e a Saulo, que é Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Naquele dia abriu-se essa porta grande sobre a vida de Paulo. E por que ele usa essa expressão grande? Eu vou tentar dizer aqui para vocês por que ele diz que esta porta, que era uma oportunidade de pregação, de evangelização para a vida dele. Por que ele disse grande? Porque depois da Antioquia da Síria, Paulo desceu para uma cidade chamada Salamina. Depois ele foi para outra cidade chamada Pafos. Depois ele foi para Antioquia da Pisídia e não da Síria. Depois ele foi para a Cilícia. Depois Paulo foi pregar em Derbe, em Listra, em Cônio, em Troade, em Filipos, em Samotracia, em Neápolis, em Corintos, em Anfipole, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Antenas, Secreia, Éfeso, Mileto, Rhodes, Jope, Cesareia, Jerusalém e muitas outras. Ficou difícil até para mim numerar, pesquisando no mapa as viagens missionárias de Paulo, escrevendo cidade por cidade. Ficou até difícil para mim numerar tantas cidades, irmãos, que ele estava falando: Deus me abriu uma porta grande. Ele estava falando, não foi quando o Espírito Santo disse: eu estou abrindo a porta para ele ministerialmente. Não foi só para uma cidade, não foi só para um povoado, foi para muitas e muitas cidades e povoados pregar a palavra de Deus. Por isso que ele diz: uma porta grande, a oportunidade foi grande, a ocasião foi grande para levar a palavra em muitos lugares. E grande fala de dimensão. Grande fala de uma dimensão que é maior do que o normal. Então ele está falando: Deus abriu uma porta grande. Foi mais do que o normal. Talvez Paulo pensava que seria só em algumas cidades, que seria o normal, mas Deus abriu uma porta grande para ele. Eu fiquei a me lembrar, eu fiquei a estudar esta palavra, a meditar, e o Espírito de Deus me fez lembrar algo, irmão Willi, que aconteceu com você em torno de, acho que uns 9 anos atrás, quando nós estávamos num culto da palavra. No término do culto da palavra, o nosso irmão Willi, naquele período, estava desempregado. É alguém que tem um curso superior, mas estava passando por um momento difícil. E depois do término do culto da palavra, o Espírito de Deus me disse assim: olha, ministra, profetiza sobre a vida de Willi, porque hoje eu estarei abrindo uma porta profissional sobre a vida dele. Irmãos, e assim sucedeu depois da palavra. Passada, se não me engano, uma semana, o Willi me procurou um culto e falou: pastor, me ajuda. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu estava desempregado mesmo e não surgiu a oportunidade. Mas depois daquela palavra, já surgiu 2 empregos. Eu não sei o que eu faço. Eu falei com ele, ele falou assim: e aí, é de Deus? Eu me lembro que eu falei: é de Deus sim, porque Deus é abundante. A porta que Deus abre é grande mesmo, é para você escolher. E ele escolheu uma porta no qual ele trabalha até hoje. Há quase 9 anos, se não me engano, 10, 9 anos atrás. Então, irmãos, porta que Deus abre é porta grande, que tem a dimensão maior do que o normal. Por quê? Porque Deus, ele é de portas grandes. Quando Deus abriu uma porta para uma viúva que precisava de azeite, foi mais do que o normal. Veio azeite que encheu tanta vasilha, que o azeite não acabou, só parou porque não tinha mais vasilha. Deus é Deus de portas grandes, acima do normal. Por quê? Porque quando Deus abriu a porta da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos,
multiplicou tantos pães e tantos peixes, que todo mundo comeu, e ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pães. Deus é um Deus que abre a porta, e abre portas grandes, que significa maior do que o normal, porque quando Deus abriu a porta para Israel, que estava querendo comer carne, pedindo eu quero carne, Deus falou: ô Moisés, eu vou abrir a porta da carne para este povo. O povo comeu tanto carne, que a carne saía, irmãos, pelo nariz, e teve que ajuntar baldes de carne. O texto vai dizer que Deus é Deus que abre portas grandes. Por quê? Porque Pedro, ele desfrutou disso. O Senhor Jesus abriu a porta para Pedro, que era pescador. Eu vou abrir, Pedro, a porta para você que é pescador. E quando ele abriu, foi fora do normal. Foi tanto peixe que encheu o barco de Pedro e o barco de João. Deus é Deus de portas grandes. E na época do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, milagre estava escasso, irmãos. Ninguém via milagre. E assim estava acumulado de enfermidades, de paralíticos, de doentes. Aí Deus falou: eu vou abrir as portas do milagre agora para a nação de Israel. Irmãos, foi tanto milagre que João disse no capítulo 21, versículo 25: eu tentei registrar os milagres que o Senhor Jesus fez, mas se fosse para registrar em todos os livros, eles não comportariam todos os milagres que ele fez. João está querendo dizer, quando Deus abriu a porta do milagre, foi tanto coxo andando, foi tanto morto sendo ressurreto, foi tanto cego voltando a enxergar, foi tanto leproso ficando limpo, foi tanto milagre que Deus fez. Por quê? Porque Deus abriu a porta do milagre. E quando Deus abre portas, aleluia, Ele abre fora do normal. A porta é grande que Ele abre. E eu sinto que esta palavra, ela tem direção, ela é para pessoas aqui nesta noite. Deus abrirá portas da multiplicação, Deus abrirá portas da evangelização, Deus abrirá portas do azeite, da provisão, da providência, Deus abrirá portas de vendas, Deus abrirá portas de milagres sobre a sua vida, a sua casa, sobre este ministério. Quando Ele abre a porta fora do normal, você vai saber, não tem como, isso eu não poderia, isso foge da minha capacidade humana de resolver. Isso é coisa de Deus, é coisa de Deus, é coisa de Deus. Eu sinto que está vindo coisa grande de Deus para a tua vida. Eu sinto o sobrenatural de Deus alcançando você. Oh, vale a pena servir a Deus, vale a pena orar a Deus, vale a pena se consagrar a Deus, pois Ele muda a situação e a circunstância. Ele abre portas profissionais, ministeriais, Ele muda as nossas vidas, pois Ele, Paulo diz, Ele abriu a porta grande para mim. Aí Paulo vai dizer, porque é uma porta grande e eficaz. Se grande, irmãos, fala da dimensão, eficaz fala do resultado. Se grande, uma porta grande, fala da dimensão da porta. Eficaz fala do resultado da porta. E nós vamos ver que resultado, a porta que era eficaz, a porta que Deus abre, irmãos, ela dá resultado. A porta que Deus abre, além de ser grande, ela tem êxito.
A porta que Deus abre, além de ser grande, ela dá frutos, ela funciona, irmãos. Ele está dizendo, a porta que Deus abriu não só foi grande, mas teve resultado. Quer dizer, depois que Deus abriu a porta para ele, para as cidades, ele sair, ele evangelizar, ele pregar e ensinar a palavra, Paulo estava dizendo, o meu trabalho não foi em vão, não. Porque o Deus que abre a porta grande é um Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. Paulo estava querendo dizer, esta porta grande que ele me abriu, esse tanto de cidade que ele me concedeu a oportunidade de pregar o Evangelho, aonde eu ia, nesse tempo que eu andei por esta porta de Deus, Deus me usou para ganhar muitas almas. Deus me usou para curar muitos enfermos. Deus me usou para ensinar muitas pessoas a palavra de Deus. Paulo quer dizer, a porta foi grande, mas a porta foi eficaz. Essa porta tinha resultado. As cidades que eu chegava, eu pregava, implantava igrejas no Senhor. Almas se convertiam ao reino de Deus. Nós podemos entender, irmãos, que quando Deus abre a porta sobre a nossa vida, ela é uma porta grande, mas ela também será uma porta eficaz, vai ter resultado sobre a sua vida. A porta que Deus vai abrir. E quando Deus abre a porta grande e eficaz, o impossível torna possível. Do deserto vira manancial. A crise dá lugar para a abundância. A seca é interrompida pela chuva. A esterilidade é substituída pela fertilidade. Porque Deus, quando abre a porta, ela é eficaz. Isso foi na vida de Paulo. Paulo pregou, irmãos, para gentios, mas também para judeus. Todos eles se convertiam. Paulo pregava para Deus e para também feiticeiros, e os mesmos se convertiam. Paulo pregava para os civis, mas Paulo também pregava para os soldados romanos, e ambos se convertiam. Paulo pregava para os simples, mas Paulo pregava para os importantes, para as autoridades, e ele ganhava ambos para o reino de Deus. A porta que Deus abre é eficaz. Deus está dizendo, a porta que eu abro para o meu povo é grande, e ela frutifica, e ela produz. Se eu desse esse microfone para o irmão ir falar aqui, ele confirmaria tudo que eu estou dizendo, porque a porta não foi só para ele grande, a porta na vida dele foi eficaz, a porta na vida dele também foi frutífera. Deus abre a porta eficazes para você, meu querido e minha irmã, porque Deus abriu a porta para Moisés e teve resultado. Deus abriu a porta para João Batista e foi no deserto, mas mesmo assim o povo ia atrás de João Batista, teve êxito. Deus abriu a porta para Ana e ela teve muitos filhos. Além de Deus abrir uma porta grande, ela teve muitos filhos. Além dela teve um filho que era um juiz de Israel, que era um sacerdote e que era um profeta. Porta grande e eficaz para Ana que Deus abriu. Deus abriu a porta também para José, e porta essa de governador, porta grande, mas também uma porta eficaz, porque José salvou o Egito e o mundo da crise que estava por vir. Deus está nos dizendo, eu vou abrir, meu servo, eu vou abrir portas. Esta noite é noite de oportunidades novas. Deus está dizendo, esta noite é noite de ocasiões diferentes na vida de pessoas aqui. E que o que vai acontecer? Como aconteceu lá em Atos capítulo 3, um culto, estavam lá servindo a Deus, estavam lá em oração, e
e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Irmãos, o versículo falou de uma porta. Quem abriu a porta foi Deus. A porta era grande, a porta era eficaz, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, apesar, com a porta tinha adversários. É aí que muitos acabam confundindo as coisas. Pastor, comecei bem, tive muitas opções, tive até que escolher. Pastor, comecei a colher uma porta que dava frutos, mas pastor, até aí eu achava que era de Deus. Mas depois que eu entrei por esta porta, eu comecei a sofrer perseguição, eu comecei a ter oposição, e eu estou achando que isso não é de Deus, não. Muitos erram e confundem isso, na nossa mentalidade, na nossa ideologia. Nós pensamos que pelo fato de Deus ser grande, poderoso, as portas que Deus vai abrir, vai ter só paz. Nós não seremos confrontados, perseguidos, mal compreendidos, e ainda é o nosso erro. Porque Paulo diz que quem abriu a porta foi ele. A porta era grande e eficaz, mas junto com essa porta veio também os adversários. Então os adversários, irmãos, não é da vontade de Deus, Rian, mas é da permissão de Deus. Os adversários, eles se levantam quando Deus abre uma porta grande e eficaz sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender e compreender, irmãos, que quando surge adversários e oposições, isso não quer dizer que a porta não foi de Deus, não. Muito pelo contrário, é de Deus, irmãos. Se está tendo levante, é de Deus. Se está tendo oposição, é de Deus. Esse ministério, essa porta, essa carreira profissional, é de Deus. E por quê? Nós vamos ver que nós estamos em guerra, irmãos. Existe de fato uma guerra da luz contra as trevas, do bem contra o mal. E quando Deus olha do céu e fala: eu vou abrir a porta para a minha serva, eu vou abrir uma porta grande e eficaz para o meu filho, é como se o inimigo fizesse uma reunião e falasse: vamos tentar parar, vamos tentar fechar essa porta, vamos tentar fazer com que ele retroceda, com que ela desanime e não continue andando por este caminho, por esta porta. Ele, se levanta, se opõe. Muitos até ficam alegres com a grandeza da porta, admirados com a eficácia, como frutifica, mas ficam sem entender com a perseguição que surge. E aí que nós precisamos entender e compreender. Nós vamos ver que estamos numa luta. E Deus, quando Ele abre a porta, meus irmãos, Ele levanta. E o adversário quer fechar, derrubar. Quando Deus ele abre a porta e Ele abençoa, o inimigo ele quer amaldiçoar. Quando Deus ele abre a porta para honrar, o opositor ele quer difamar. Quando Deus ele abre a porta, o oponente ele quer fechar a porta que Deus abriu. Isso é algo didático para as nossas vidas. Precisamos entender e compreender e ir avante. O que fazer, pastor? A porta é grande, a porta é eficaz. O que fazer? O que fazer, irmãos? Nós vamos ver sobre Paulo. Paulo que diz que Deus abriu a porta para ele, grande, e que essa porta produziu muito fruto, mas ele falou: com essas portas também veio os adversários. E Paulo, o que fazer, Paulo? Mediante portas que
alguns irmãos estão vivenciando em portas que Deus já abriu. Tem pessoas aqui que Deus não vai abrir portas. Tem pessoas que já estão em portas que Deus já abriu. Já estão vivendo, desfrutando. Só que às vezes acontecem coisas e os irmãos não sabem discernir. Outros abrirão portas a partir de hoje, grandes e eficazes sobre a vida de outros. E você precisa guardar o que você está estudando para quê? Para que quando surgir o adversário, a oposição, você não retroceda. E o que fazer? Nós vamos ver o que Paulo vai dizer. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo vai falar: combati o bom combate. Combater, irmãos, é lutar, é pelejar, é batalhar, é guerrear. Deixa eu dizer, Deus abre porta para as nossas vidas. E com estas portas os adversários se levantam. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos combater. Paulo falou: combati o bom combate. O bom combate é lutar, é guerrear. Então Deus vai abrir a porta. A porta vai ser eficaz, mas você vai ter que ser firme, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Por quê? Porque Deus abriu a porta, por exemplo, para Israel. Israel, estou tirando vocês do Egito, estou abrindo uma porta grande e eficaz. Aonde? Canaã, terra que manda leite e mel. Porta boa, porta grande e eficaz. A terra era boa e produzia. Aí Deus falou: só que para chegar lá, Josué lutou com muitos adversários. Josué teve que vencer muitos opositores, inimigos. Como Deus falou para ele no capítulo 1, Josué: seja forte e seja corajoso. E muitas pessoas que Deus abre as portas, tem a oportunidade, a honra e o privilégio. Deus olha e fala: vou abrir. Receba uma palavra como está recebendo hoje. Deus abre portas grandes e eficazes. Só que eles entram pela porta, começa a contemplar as maravilhas da grandeza de Deus, começa a colher os frutos da porta. Quando surge a oposição, eles retrocedem da porta. Caleb, quando chegou lá na terra de Canaã, contando os adversários, Caleb falou: não, eu não abro mão da minha porta, como se dissesse assim. Foi Deus quem abriu essa porta grande e eficaz, Josué. E eu tomo posse da porta do acesso que Deus me deu. Ninguém vai tirar o que Deus me deu. Caleb se levantou e disse: não, homem corajoso e valente. Mas como nós podemos lutar, pastor? Irmãos, contra demônios, principais de potestade, a nossa luta, irmão, nós temos que lutar contra eles. E nós temos que usar a palavra de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos. Nós temos que orar. Nós temos que nos humilhar. Nós usamos essas ferramentas, irmãos, contra os opositores no mundo espiritual que se levantam contra as portas que Deus abre sobre as nossas vidas. E se você não usa a palavra, e se você não mergulhar na oração, irmão, essa porta você pode retroceder essa porta. Você precisa. Foi Deus que abriu para você. É Deus que abrirá para outros nesta noite. E você precisa ser forte e valente. Tem coisa que é Deus é que faz, tem coisa que Deus é que manda a gente fazer. E nós temos que conhecer e manusear a espada, a palavra de Deus contra principados e potestades, irmãos. Precisamos essa porta grande, eficaz que Deus me abriu. Pode, irmão, se deixar você sair dessa porta e perder a bênção. Só que existe ataques tanto no mundo espiritual como também no mundo natural. É bem verdade que pessoas se levantam por inveja, como aconteceu com Paulo. Pessoas se levantam para nos caluniar, para defamar, como aconteceu com ele, que muitos religiosos se levantaram, e nós vamos ver que muitos, como eu falei, por ciúme, por inveja, ou por inspiração maligna, olha o que fizeram com Paulo: açoitaram Paulo, apedrejaram Paulo, defamaram Paulo,
é carnal. E quem não está bem espiritual fica meio com inveja quando Deus abre a porta para o irmão e não abre para ele. Quem não está bem espiritual fica com ciúme porque Deus abriu a porta para a irmã e não abriu para ela. Isso acontece, é verdade. E com estas coisas, como nós devemos lutar, pastor? Se com demônios, na palavra da oração, e contra as pessoas carnais. A Bíblia vai dizer que nós devemos, irmãos, agir pagando o mal com o bem. A Bíblia manda a gente fazer isso. Vai ter coisa que a gente vai ter que vigiar, vai ter coisa que você vai ter que ignorar, vai ter palavras que vai ter que te abater para você sair dessa porta, para você retroceder dessa porta, e você vai ter que ignorar. Confiante de quem abriu a porta para você foi Deus. Eles vão tentar te parar, vão tentar te desanimar. Sabe por quê? Porque eles não podem fechar a porta que Deus abriu para você. Jesus falou: quando eu abro, ninguém fecha. Então eles sabem que eles não podem fechar. Os demônios conversam lá de fora: eu não posso fechar a porta para ele nem para ela. Então vamos tentar fazer alguma coisa para abater ele ou ela, para que ele ou ela retroceda dessa porta. E Deus quer que você entenda, meu querido irmão e irmã, que está meio confusa nessa situação e ocasião que está vivenciando. Você que está meio confuso e confusa, será que foi Deus que abriu esta empresa, este comércio? Será que foi Deus que me chamou de fato? Será que é de Deus esta mudança? Será que é de Deus este novo tempo, este ministério? Deus está dizendo: quando eu abro é grande e eficaz, e os adversários tentam abater e fazer você retroceder, mas Deus hoje está dizendo: faça o que lhe compete, faça o que lhe cabe, seja forte e corajosa, seja animado, vai em frente, porque a mim eu vou fazer o que prometi. Eu não vou fechar a porta continuará aberta para você, a porta continuará aberta, como esteve com Paulo, a porta continuará aberta sobre a sua vida. Quem pode ficar sobre os pés? Quem acredita que Deus tem portas para a sua vida nesta noite? Pode adorar Ele, você já pode agradecer a Ele. Aleluias, 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 glória a Deus, aleluia, aleluias, oh bendito. Eu queria convidar você para orar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar. Eu queria convidar você que já está andando por estas portas há dias, há semanas, meses e anos, e que estavam passando por um período agora de confusão, sem saber que era de Deus ou não, mas que está vindo a resposta para você através desta mensagem nesta noite. Oh, você não vai retroceder. Tem luta que é carnal, mas tem luta que é espiritual. Deus te chamou para isso, meu filho. Deus te separou para isso, serva do Senhor. Aranacola chora na pandacê.